Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revela que o trabalho doméstico infantil no Brasil está diminuindo, mas a passos lentos. Esse é considerado um dos piores tipos de trabalho para os adolescentes. Aos 4 anos de idade, Gracileide foi entregue pela mãe para trabalhar com uma mulher no Maranhão. Ela sofreu maus tratos. Aí eu saí de casa, fui trabalhar, meu primeiro emprego, uma amiga me arrumou, foi de babá. Aí, aos 17 anos, eu vim para Brasília. A história de Gracileide se repete em várias casas brasileiras. O Distrito Federal é o lugar que mais reduziu o número de meninas domésticas, segundo pesquisa do IBGE. Entre 2008 e 2011, 73% das crianças e adolescentes deixaram essa situação na capital federal. A maioria delas dar continuidade ao trabalho da mãe, que também foi empregada doméstica. O estudo ainda revelou que nesses 4 anos, a quantidade de crianças exploradas no país é praticamente a mesma. De 19 milhões, caiu para 18 milhões e meio. Quase 100% delas são meninas e dessas, 67% são negras. As crianças são atraídas com a promessa de uma vida melhor e com a ilusão de que vão apenas brincar. Geralmente são trazidas da região norte e nordeste. O serviço infantil doméstico é considerado pela Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, uma das piores formas de exploração de mão de obra. Como o trabalho infantil doméstico, ele expõe crianças e adolescentes a inúmeros riscos e com graves prejuízos para a saúde, eu acho que o Brasil avançou ao definir que o trabalho infantil doméstico é uma das piores formas e, assim, ele é proibido para pessoas que não completaram 18 anos. A Constituição Federal permite que adolescentes com mais de 14 anos atuem apenas como aprendizes e, a partir dos 16, já podem trabalhar normalmente. Especialistas esperam que na regulamentação da PEC e das domésticas, aprovada recentemente, seja mantido o limite de 18 anos para o serviço doméstico. Para eles, o mais importante é a implantação de políticas públicas e de educação para combater essa prática. Uma medida que talvez seja muito interessante é fomentar políticas públicas de divulgação, de que esses direitos existem, de que os excessos devem ser denunciados, de que isso não é uma atividade legítima de qualquer pai ou de qualquer empregador. Se fosse dada a opção de frequentar a escola, de ter uma qualificação profissional para o mercado, com certeza a maioria das adolescentes que estão hoje no trabalho infantil doméstico estariam procurando uma outra escolha, poderiam fazer uma outra escolha. Pretendo mudar, eu estudo, entendeu? Falo para minha filha também, dou o melhor para elas, para não acontecer o que aconteceu comigo, entendeu? Que seja totalmente diferente. E para falar mais sobre essa situação, que a gente viu na reportagem já foi pior, de crianças que acabam trabalhando em serviços domésticos, eu converso com a Procuradora de Justiça e professora de Direito da Criança, Selma Sauerbrunn. Doutora Selma, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde. A gente viu ali na reportagem da Carolina Chaves que diminuiu, mas ainda está longe de acabar, né, doutora? Está longe de acabar, né? Como bem ressaltou a reportagem, está a passos curtos, né? Em que pese todo o investimento que se fez aí ao longo de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à não exploração do trabalho infantil, nós estamos, sim, longe de acabar, porque se deve também a uma questão cultural. Muitas pessoas acreditam ainda que é melhor a criança estar num trabalho, né, ainda que seja numa exploração, do que estar nas ruas, do que estar praticando atos delituosos. Né? E não se associa a essa questão do trabalho precoce ou do trabalho infantil ou na adolescência como algo prejudicial à formação, ao desenvolvimento saudável de uma criança ou do jovem. Mas esse é um pensamento equivocado? Completamente equivocado, né? Completamente equivocado, porque hoje um dos princípios da Convenção Internacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente e também o que norteia todo o atendimento aqui no Brasil é de que criança, ela tem o direito de ser criança, ela tem o direito de exercer ou de ter os seus direitos fundamentais assegurados. O direito a ser perseguido é o direito dela não trabalhar. Por que diminuiu? A repressão está maior? Ou é a consciência da população que está caminhando nesse sentido? Eu acho que são as duas coisas, não é? Eu acho que a consciência vem mudando, ainda que de forma devagar, mas vem mudando sim. E também a repressão também tem sido, apesar de difícil,
e no que toca ao trabalho doméstico, mais ela vem acontecendo. Essa pergunta que eu ia fazer, doutora, é difícil chegar até essas pessoas que acabam recrutando crianças para o trabalho doméstico? Isso é muito difícil, porque tudo que acontece no ambiente familiar, há uma limitação em termos de interferência por parte do Estado. Fica muito ali dentro mesmo. Muito ali dentro. Então, se você não recebe uma denúncia por parte de um vizinho ou por parte da própria criança, quando ela começa a ter contato, né, com informações sobre os seus direitos, ela parte para denunciar. Tá? Mas há toda uma dificuldade de investigação. Muitos desses casos de domésticas, né, que acabam desde criança, né, começando a trabalhar, funciona mais ou menos assim, né, doutora? A mãe leva a criança. Aí um dia a criança vai, arruma um quarto, arruma uma cama. Quando ela percebe, a criança está fazendo quase todas as atividades da mãe. E é por aí que começa, né, o erro. É por aí que começa, né? É a falta de creche. Quer dizer, a gente percebe uma ausência de política pública, porque para essa adulta doméstica poder trabalhar, é necessário que ela tenha um espaço para deixar a criança. E ela não tem. Então, não tem outro jeito a não ser levar essa criança. E ela termina reproduzindo o mesmo comportamento, a mesma atividade da mãe. Isso é ilegal? É ilegal. Mesmo ela fazendo como se fosse para ajudar a mãe? Não, né? É trabalho doméstico da mesma forma. Caracteriza também, né? É exploração da mesma forma. A gente viu na reportagem também, doutora, que a maioria dessas pessoas que acabam executando, né, fazendo esse trabalho doméstico, né, a maioria das crianças e adolescentes, são meninas e negras. Ainda tem essa marca, esse estigma de crianças negras, meninas, e geralmente que vêm do Nordeste, do Norte, para trabalhar como domésticas nos grandes centros? Isso diminuiu bastante, mas ainda se tem sim. Tá? Então, esse dado reflete ainda, né, toda uma dívida social que nós temos com a comunidade mais empobrecida, especialmente com a comunidade negra, e que é necessário que a sociedade extirpe isso. Né? Como mudar esse quadro, doutora? É com educação. É com educação que nós vamos ter contato com as diferenças, é com educação que nós vamos entender as ações afirmativas, é por meio de uma educação respeitando aí as diferenças numa sociedade plural feita nossa. A senhora tocou num ponto interessante, educação. Essas pessoas que acabam trabalhando desde cedo acabam perdendo a educação, né, doutora? Isso com certeza, porque no ambiente familiar, certamente essa adolescente, ela estende ali o horário de trabalho, não há um fomento para o exercício do direito à educação e ela termina se afastando da escola. Essa é a realidade. Quem conhece um caso desse e queira denunciar, é procurar a polícia, procurar a vara da criança? Como é que pode fazer, doutora? Procurar o Conselho Tutelar, que tudo que diz respeito à violação a direitos de criança e adolescente, o primeiro órgão, né, a ser procurado é, sim, o Conselho Tutelar, ou até mesmo a Delegacia da Criança e do Adolescente, o Ministério Público com atuação na infância e juventude e também a própria Vara da Infância. Tá certo. Procuradora Selma Sauerborn, eu agradeço a participação, seja sempre bem-vinda ao JJ. Boa tarde. Eu que agradeço, obrigada. O Ministério